Que alegria em ter você aqui na 6ª aula do Evangelho de João. Se acomode aí, acalme seus ânimos. Estamos aí na nossa última aula de Evangelho de João. Quanta sinceridade em vocês, quanta sinceridade. Lembrando que na última aula nós vimos Jesus passar por alguns julgamentos. Pilatos entregou Jesus para ser crucificado. E Jesus, ele foi ridicularizado. Ele foi açoitado. Colocaram uma coroa de espinhos na cabeça dele. E naquele caminho, até a sua crucificação, mais uma vez, ele foi açoitado. Os judeus, eles tinham uma lei que dizia que a pessoa não poderia ser açoitada, não poderiam bater naquela pessoa ali, por mais de 39 vezes. Mas Pilatos, ele era um governador romano. E os romanos, eles eram conhecidos por serem cruéis, perversos. Sabe, essas coisas públicas, esses linchamentos públicos, essas crucificações, elas serviam justamente por isso, para mostrar que eles eram perversos, que eles eram cruéis. Aí você me pergunta, Bebe, quantas vezes Jesus foi açoitado? Na Bíblia não tem quantas vezes ele foi açoitado. Mas lá em Isaías, no capítulo 52, versículo 14, diz que Jesus, ele foi tão açoitado, bateram tanto nele, que o corpo dele ficou desfigurado. Já não dava para reconhecer a forma humana de Jesus. Sabe, isso me lembra aquelas imagens que a gente vê, aqueles quadros, que é só uma gotinha, né, de sangue. É só um olhar para o longe, daquela pessoa bonita, né? Só um pouquinho de sangue, uma manchinha. Sabe por que me lembra? Porque é uma zombaria, aquela imagem. É uma falta de respeito. É a gente nem imaginar o quanto que Cristo sofreu para morrer por mim e por você. E ainda tem imagens de só uma manchinha. Quando a palavra de Deus fala que o corpo dele, o rosto dele, ficou desfigurado. Não dava para reconhecer Jesus. Ele estava tão fraco que chamaram um homem para ajudar a carregar ali a parte da cruz que ele estava levando. Chamaram Simão de Cirene. Cirene, para você se localizar, é hoje onde é conhecida ali aquela região da Líbia. E Cirene até Jerusalém são mais ou menos 1.800 quilômetros. É bem longe. Foi uma distância ali de uma viagem de aproximadamente 1 mês e meio. 6 semanas andando até chegar em Jerusalém. Simão estava indo lá para comemorar a Páscoa, tradição judaica. Mas sabe como ele comemorou essa Páscoa? Ajudando Jesus a carregar uma parte da cruz. Uma parte porque Jesus estava levando aquela parte da madeira ali transversal, onde ficam os braços. Entenda que nós falamos até em aulas passadas que madeira era um artigo de luxo. Era difícil de achar madeira ali em Israel. Inclusive o aprisco, não sei se você lembra, nós falamos que é feito ali de pedra, porque não tinha muita madeira. Então, para economizar, o que eles faziam?
colocavam aquelas estacas verticais, já presas, fixas nos lugares da crucificação. Poderia ser nas colinas, lá em cima, para que todo mundo visse, ou também ficava na beira das estradas, para que as pessoas que fossem chegando, conhecendo a cidade, conheciam também a perversidade dos romanos. Então Jesus, levando ali aquela parte transversal da cruz, Simão de Cirene o ajuda. Jesus estava debilitado, estava fraco. Levam Jesus, então, até o Gólgota. E você fala, mas não foi na cruz do Calvário? Pois é. Gólgota e Calvário é a mesma coisa. O Calvário é só o traduzido do latim, mas é o mesmo lugar. Gólgota e Calvário é onde Jesus foi crucificado. Pilatos, então, diante de tudo aquilo, ele escreve uma placa. Ele coloca ali na placa e fixa na cruz e coloca Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Os judeus olham aquilo. Rei dos Judeus? Não. Escreve isso não, Pilatos. Rei dos Judeus não. Escreve aí. Esse homem se diz o Rei dos Judeus. Pilatos diz, quod scriptis, scriptis. O que escrevi, escrevi. João foi o único discípulo que ficou. O único discípulo que estava com Jesus desde o jardim. O único discípulo que estava com Jesus durante os julgamentos, nesse caminho, indo para o Calvário. João foi o único que ficou. João acompanhou Jesus durante os julgamentos. Ele estava lá perto, durante aquele julgamento religioso, julgamento judaico. João provavelmente estava perto quando Jesus estava sendo julgado diante de Pilatos, nos julgamentos civis. Ele acompanhou tudinho. É bem provável que o João ouviu o veredito. Crucifica! Crucifica. João deve ter visto Pilato lavando as mãos. Gente, todo mundo nessa época sabia o que era crucificação. Eles sabiam. Porque crucificação era a pior sentença para um ser humano. Deixa eu repetir. Era a pior sentença que uma pessoa podia sofrer. Os romanos eram extremamente cruéis. Eles faziam que todos vissem um homem sendo crucificado. Para deixar uma mensagem. Para não ir contra aquele império. Quando João ouve aquela sentença, o seu melhor amigo, crucificação. Era como o chão aos pés de João tivesse desaparecido. Aquela sensação de cair, aquela sensação de você levar um soco no seu estômago, que falta ar, aquela sensação de desespero. Como se uma faca fosse apunhalada no seu coração. João ficou. Ficou. A Bíblia é muito clara. João ficou quando os romanos terminaram a sessão de espancamento. Não foi um chute apenas. Não foi apenas um soco. Sua aparência estava tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível. Como homem, não parecia um ser humano. Isso não sou eu que estou dizendo. Isso está em Isaías 52, 14.
não parecia mais um homem, um ser humano. Você tem noção do que é isso? Você apanhar tanto, e você não parece mais um ser humano. Mas João ficou. Por mais que ele viu o seu melhor amigo passando por isso, ele ficou. Ele observou as mãos de Jesus sendo amarrado. Ele observou de perto quando os soldados pegaram os pregos. Ele observou quando estavam pregando as mãos de Cristo. Ele ouviu os barulhos. Pá! Pá! Ferro batendo nos pregos. João estava lá. Quando as pessoas não viravam o rosto para não ver aquilo, João ficou. E ele viu. Ele viu tudo isso acontecendo. João estava lá perto da cruz. Ele ouviu. Ele não ficou de longe. Ele não ficou de longe vendo aquela crucificação. Não. Ele estava perto, gente. Ele ouviu as últimas vozes, as últimas palavras de Jesus. A voz agoniante do Mestre. Ao longo daquelas horas que ele ficou pendurado no madeiro. João, se tinha alguém que tinha motivo de não estar ali vendo aquilo tudo, era João. Porque assim, João era privilegiado. Ele era o mais jovem, ele era o caçula. João, ele reclinou a cabeça ali na hora da ceia, da última ceia. João estava pertinho. João foi um dos 3 que viu, que estava lá no Monte da Transfiguração. Ele viu Moisés, ele viu Elias, ele viu como seria o novo corpo, um corpo glorificado. Ele estava lá. João não era qualquer um. Ele podia ter fugido. Mas que ele ia ver o seu melhor amigo sofrendo aquilo. Só que esse mesmo João que escreve esse livro, ele escreve porque ele tem um propósito. Para que eu e você, a gente creia. Para que eu e você, a gente acredite. Foi por isso que verdades, coisas extremamente teológicas, coisas difíceis de entender, que a gente viu ao longo dessas semanas, João escreve de maneira simples. Como que a gente vai entender um cara que não tinha olho e Jesus fez um olho para ele? Desde pequeno. Um homem morto que voltou a viver. Esses eventos aqui, gente, são coisas extremamente difíceis de você compreender. Mas João, ele escreve de maneira simples. Verdades difíceis de engolir, mas que através da escrita dele é fácil de entender. O diabo é o pai da mentira, Jesus é a verdade. Verdades como Deus é amor e você pertence se você ama. Talvez um dos versículos mais conhecidos do mundo inteiro está aqui. Porque João escreveu de maneira simples. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. João tinha Jesus como seu melhor amigo. E o que o melhor amigo faz nessas horas? O que ele pode fazer? Ele fica. Jesus crucificado, pendurado naquele madeiro. Você pode cuidar da minha mãe? O que você fala para o seu melhor amigo? Preso naquela cruz? Claro! Pode deixar, eu vou cuidar dela. O próprio João admite que até então ele não tinha entendido muito isso. Mas quando ele chega, ele vê o sepulcro vazio, ele entende quem realmente era Jesus. E ele vai falar isso, deixar isso claro, quando ele escreve lá no capítulo 15 da verdadeira amizade. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes pedi. Jesus fala.
Já não os chamo de servo, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que eu ouvi de meu pai, eu lhes tornei conhecido. João entendia essa amizade. João entendia que para você ser amigo de Jesus, você não precisa escrever grandes teologias, teologias hermenêuticas, filosofias, não. Para você ter uma verdadeira amizade com Jesus, é você obedecer. Para você demonstrar verdadeiramente que Jesus é seu amigo, você obedece. Isso aqui que está escrito. Não é você fazer uma tatuagem, botar todo dia no estado do seu WhatsApp uma florzinha com um versículo. Não, é obedecer o que está escrito aqui. Isso é a verdadeira amizade com Jesus. É obedecer o que ele já falou aqui. Sem interesse, uma amizade fiel, você faz porque Jesus manda. Não é porque você quer receber algo de volta. Você faz porque Jesus manda. Não é porque eu estou esperando uma bênção. Não. Você obedece a Deus porque Ele está falando. Ele é seu amigo. Porque se eu obedecer, lá na frente, não. Você ama a sua esposa, você respeita, você não adultera. Por quê? Porque a Bíblia manda. Porque Jesus é o seu melhor amigo. É por isso. É isso. Na prática é isso. E o que o amigo faz nessas horas? O amigo ele fica. João, ele já tinha visto, ele já tinha ouvido, muito mais até do que uma pessoa queria ver e ouvir durante a sua vida inteira. Ele estava presente em vários momentos, viu muita coisa. Ele viu prisões, viu julgamento, espancamento de Jesus. E agora ele estava aos pés da cruz, junto com outras 4 mulheres. Maria, mãe de Jesus. A irmã de Maria, tia de Jesus. Maria, esposa de Clopas. E Maria Madalena. E o que será que Jesus disse? O que será que João ouviu nessas horas em que Jesus estava crucificado? Quando a gente tenta entender uma pessoa indo para a morte, e principalmente inocente, quais serão as últimas palavras dessa pessoa? Será que ela diz, não mereço morrer? Estão cometendo um erro. Me tirem daqui. O que vocês estão fazendo está errado. Jesus, ele ficou naquela cruz por 6 horas. E aí tem um detalhe interessante, porque naquela época as pessoas ficavam até 3 dias sendo crucificados. Os romanos, eles gostavam de mostrar que eram cruéis mesmo. E as pessoas podiam chegar perto de quem estava sendo crucificado, olhar, conversar, ver o sangue escorrendo. Eles gostavam disso, para mostrar que quem mandava era eles. Mas Jesus ficou ali cerca de 6 horas. E nessas 6 horas, João estava lá. Essas 4 mulheres estavam lá. Para você entender a dor de Jesus, para ele falar, era mais difícil. Ele sentia mais dor. Ele preferia morrer. Preferia que acabasse logo com aquilo do que ele falar. Ele estava naquela posição de crucificação. Para encher os pulmões, para falar alguma coisa, doía muito. Provavelmente com muitas dores, com os açoites que ele recebeu. Ele preferia acabar logo com aquilo. Mas mesmo assim, ele falou 7 coisas durante essas 6 horas. Falava uma coisa, dava mais um tempo, falava outra. E nós vamos ver agora
Quais são essas 7 coisas que Jesus falou enquanto ele estava sendo crucificado? A primeira delas, ele diz: Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Isso já demonstra para a gente o perdão de Deus. Jesus sendo crucificado, as pessoas batendo nele, açoitando ele, e mesmo assim, ele pede para que o Pai os perdoe, para que haja perdão para aquelas pessoas. Ele já nos ensina desde sempre na sua vida e até mesmo nesses últimos momentos. A próxima fala de Jesus, ele diz: hoje você estará comigo no paraíso. Olha só que interessante. Nos momentos finais de Jesus, ele com dores, ali sofrendo, e ele também nos ensina que até nesses momentos a gente precisa falar de salvação para as pessoas que ficam. Para aquela pessoa ali que estava sendo crucificada junto com ele, ele falou: hoje você estará comigo. Ele pregou novamente o evangelho, mesmo diante daquela situação, com aquele ladrão na cruz ao lado. Uma próxima fala de Jesus, ele diz: aí está sua mãe. Ele fala para João sobre a mãe dele, dizendo para João: ei, João, aí está sua mãe. A gente acabou de ver aqui. Olha só que amizade que os dois tinham. É um sentimento aí de cuidado. Sabe aquele amigo que você tem, que conhece a sua família, que frequenta a sua casa, sabe quem são seus pais? Era esse tipo de amizade que João tinha com Jesus. E Jesus, na hora de morrer, ele olhou para a mãe dele e olhou para João e falou: João, cuida aí da minha mãe. Aí está a sua mãe agora. Cuida dela. Cuidado de um amigo. Jesus demonstra isso. Uma outra fala, Jesus diz: meu Deus, por que me abandonaste? E aqui Jesus está carregando todo o pecado do mundo. Ele está ali sentindo todo o peso de abrir novamente essa passagem para que todos que quiserem voltem para o Pai. É nesse momento que a gente entende que ele rapidamente se desconectou de Deus. E ali ele estava pensando no relacionamento entre ele e Deus. Por que me abandonaste? Pensando no relacionamento entre ele e nós. De abrir essa passagem novamente. De carregar todo o peso do pecado do mundo. Estava nele. No outro momento ele fala: tenho sede. E às vezes passa desapercebido, né? A gente lê rápido isso e tenho sede. Ah, Jesus ficou com sede. Isso mostra muito mais para a gente. Mostra que Jesus, ele é humano. 100% Deus, mas também 100% homem. E o ter sede, ele poderia fazer chover, poderia surgir uma água, poderia saciar sua sede, ele poderia fazer o que quiser. Ele é Deus. Mas ele sentiu sede. Isso mostra a humanidade dele, o lado 100% homem dele. Jesus da cruz, ele fala: está consumado. Mas esse estar consumado significa que o que ele veio fazer, a obra que ele veio realizar, ele realizou. Estava completa, estava pronto. Ali ele tinha concluído a obrigação que ele veio, o plano para qual ele tinha sido determinado, estava feito, está consumado, tinha finalizado. É um sentimento de vitória, é um sentimento de conclusão. Fiz o que tinha que ser feito. E a última fala de Jesus,
na cruz é: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Isso nos revela confiança de Jesus em Deus. Mostra que ele está entregando o seu espírito, que sim, Jesus tinha concluído, está consumado, agora os pecados estão pagos de todos. Mas faltava uma coisa. Para ele ser o 100% Deus e provar isso para Satanás, provar isso para as pessoas que estavam ali, ele precisava vencer a morte. Ele foi ao inferno, ressuscitou dos mortos, provando que era Deus, provando que tinha poder sobre a morte e que era 100% Deus. O Evangelho de João, ele relata 3 dessas 7 falas de Jesus. Ele relata: aí está sua mãe, relata: tenho sede, e também fala: está consumado. Sabe, Jesus poderia ter chamado uma legião de anjos, ter saído dali daquela cruz, como zombaram dele. Os soldados falaram: se tu és Deus, desce daí. E ele poderia ter feito. Mas ele se entregou por nós. Ele quis morrer por mim e por você. Ele respira fundo e diz: está consumado. Mas sabe o que estava consumado? O plano de Deus para redimir a humanidade estava concluído. O que está consumado agora é que não há mais necessidade de, vez após vez, ano após ano, durante aquele período, ter sacrifícios. Sabe, o que está consumado é que o Salvador agora esmagou a cabeça da serpente. Aquela promessa que ele tinha nos feito estava cumprida. O plano estava concluído. A tarefa já estava feita. O ato mais radical de um humano em morrer por alguém, em dar sua vida, tinha acontecido ali. E agora sim, com toda a certeza, Jesus disse: está consumado. Quando alguém era crucificado, a causa da morte não era apenas por causa do espancamento, mas era asfixia e ataque cardíaco. Quando a pessoa estava pendurada ali na cruz, o peso dela e o ângulo fazia com que o ar não conseguisse entrar nos pulmões. Uma pessoa não conseguia respirar. E por causa disso, às vezes seu coração era sobrecarregado, tentando oxigenar o corpo. E a única forma que a pessoa que estava ali na cruz conseguia respirar era forçando um pouco as suas pernas para levantar, mesmo doendo, para que pudesse entrar um pouco de ar e a pessoa conseguisse respirar. E era tão cruel que, às vezes, soldados deixavam essa agonia acontecendo por 3 dias seguintes. Mas Jesus, estando ali na cruz, não passou 3 dias. Foram 6 horas apenas. Quando os soldados chegaram para ver a situação, perceberam que Jesus já tinha morrido. Porque o que os soldados faziam quando a pessoa já estava ali muito tempo? Eles viam a paulada e quebravam as pernas da pessoa que estava lá, porque uma vez que quebrasse as pernas, ela não conseguiria se levantar para tentar puxar aquele último fôlego. Mas quando eles chegaram diante de Jesus, viram que ele já estava morto. Então não precisavam mais quebrar as pernas dele.
para cumprir a promessa que tinha lá no Velho Testamento, que seus ossos não seriam quebrados. Mas um soldado vem com a lança, e, talvez para garantir, perfura o lado de Jesus, e ali escorre água e sangue. Mas o que é notável é que, diferente de todos os outros, Jesus não precisou ficar tentando sobreviver, tentando respirar. Ele se entregou para a morte. Ele deixou que aquela dor, aquela agonia viesse com tudo. Porque ele sabia que precisava pagar aquele preço. Ele sabia que o valor a ser pago era muito alto, para que eu e você pudéssemos nos religar novamente a Deus. Morreu na cruz, se separou de Deus, sofreu a dor, negado pelos seus, mesmo assim, provou o seu valor e se entregou, pensando em mim, por amor. Morreu na cruz, se separou de Deus, sofreu a dor, negado pelos seus, mesmo assim, provou o seu valor e se entregou, pensando em mim, por amor. Foi por amor. O sol está prestes a se pôr. Os soldados precisam tirar rapidamente Jesus. E eles começam esse processo. Colocam ali uma escada, naquela cruz ali que estava central, diante daquelas 3 pessoas sendo crucificadas. Começam a tirar aquela parte da cruz transversal dos braços ali. Vão tirando Jesus, um soldado está lá. Tem 2 soldados ali esperando, ajudando para tirar aquele corpo, talvez reaproveitar aquela madeira para uma próxima crucificação. E quando eles estão retirando Jesus da cruz, surge um homem. Ei, soldado, pode deixar comigo. Eu vou cuidar. Eu vou cuidar desse corpo. Esse homem era José de Arimateia, um fariseu e do mais alto escalão. Mas ele também era um discípulo de Jesus, um seguidor dele, uma pessoa que escondidamente ele aceitava o que Jesus falava. Ele não poderia falar para as pessoas, lembra, ele era um fariseu, no ciclo ali dele, no ciclo de vida ele não podia falar que ele gostava de Jesus, que ele concordava, mas ele era, sim. E nesse ato de coragem, ele veio para cuidar desse corpo. Mas ele não veio só. Veio outro fariseu, Nicodemos. Aquele Nicodemos, lá de João capítulo 3. Eles se ajoelharam e começaram a limpar aquele sangue. O mesmo sangue que Jesus derramou lá no Getsemane,
ao suar. O mesmo sangue que cravaram uma coroa de espinhos e o sangue começou a escorrer. O mesmo sangue que Jesus, ao falar com dificuldades na cruz, saía da boca de Jesus. Nicodemos, limpando. José de Arimateia, limpando. É irônico, né? 2 fariseus cuidando de Jesus no final da sua vida, né? Morreu. Sabe aquelas pessoas que, Jesus, eu estou contigo até o final. Não importa o que aconteça, eu vou estar do teu lado. Quem é que estava limpando o sangue de Jesus? Quem é? Quem é que estava? 2 fariseus, José de Arimateia e Nicodemos. Esses homens, eles não cometeram nenhum ato criminoso contra os romanos. José de Arimateia e Nicodemos, eles não fizeram um ato de revolta para serem crucificados, para morrerem. Não mataram ninguém. Mas eles entenderam que eles cometeram um erro, que eles desobedeceram. Eles entenderam que eles pecaram contra Deus. Eles entenderam que não eram as obras deles que davam o favor de Deus. Não era porque eles não deixavam que ninguém chegasse perto, não podiam sentar com ninguém à mesa, não podiam estar perto do povo, se misturar. Os amigos deles faziam isso, os colegas faziam isso. Eles, antes de conhecer Jesus, faziam isso, mas eles entenderam que aquele legalismo que eles seguiam, que tudo aquilo que eles pregavam, eles entenderam que não eram igual os colegas deles. Aqueles que Jesus chamou de guias cegos, que Jesus chamou de sepulcros caiados, bonitos por fora, lindos, mas por dentro podres. Eles entenderam que a verdade era Jesus, que eles precisavam seguir aquele homem, custe o que custar. E eles não estavam mais nem aí o que iam achar deles, limpando ou não Jesus. Eles queriam salvar a alma deles. A alma. Porque o estereótipo estava lindo, bonito ali, mas aqui dentro estava podre. E eles entenderam isso. E quiseram ajeitar o que estava dentro. Limpar. Restaurar. Eles pegam então Jesus e levam o corpo dele para um lugar onde tem uma pedra na sua porta. E esse lugar nós conhecemos como sepulcro. Onde será que estavam os outros discípulos? Já se perguntou disso? Eram 12, um se matou, sobrou 11. Um ficou, João ficou, sobrou 10. Cadê os outros 10? Será que esses outros homens estavam lá no templo? Quando o véu do templo se rasgou, eles viram, eles estavam lá, será orando? Ou será que eles estavam andando perto de um cemitério quando as tumbas se abriram, os mortos ressuscitaram? Onde será que aqueles 10 homens estavam? Será que eles viram o céu escurecendo quando Jesus morreu na cruz? Naquele final de semana, eles foram para casa,
eles se dividiram em grupos de 2, de 3 e andaram pela cidade, pelas ruas. A Bíblia não dá detalhes do que aqueles homens fizeram naquele final de semana. Mas o que ela fala é que eles estavam numa sala, bem provável a sala que eles comeram a última ceia, e ficaram trancados ali, com as portas trancadas, por 3 dias. Vamos ficar de pé? Estique aí suas pernas. Aproveite. E faça aí uma pergunta para a pessoa do seu lado. Pergunte aí o nome dela, conheça. Se veio para o Caipira ontem, quinta-feira, sexta. Se serviu aí no Caipira. Show de bola, beleza. Volta pra cá. Tem gente que tá falando assim, mano, não aguento mais te ver, viu? Quinta, sexta, sábado, né? Tá certo. Vamos fazer uma atividade agora, ainda aqui sobre o Evangelho de João. A gente vai falar sobre os eu sou de Jesus, né? Vou falar aqui para vocês vários eu sou que aconteceram aí durante o Evangelho de João. E vocês vão comentar com essa dupla aí que você acabou de conhecer, acabou de conversar com ele. Você vai comentar o que significa, em qual contexto Jesus falou essa frase, beleza? Vamos lá. O primeiro eu sou, coloca aí projeção, eu sou o pão da vida. Converse aí com o sua dupla. Em que contexto foi isso? O que significa o eu sou o pão da vida? Podem conversar. Beleza, pão da vida, pão da vida. O que saiu aí do pão da vida? Quero ver aqui, quero ver o que saiu do pão da vida aí. O que significa isso? É o alimento para o nosso espírito, exatamente, o alimento diário, né? Usou o pão aí que é constante, é comum em todas as nações aí. Legal, sacia a nossa fome. É isso aí, eu sou o pão da vida. Tem esse sentido, né? De ser o nosso alimento, de saciar a nossa vida, beleza. Um próximo eu sou, que Jesus falou, eu sou a luz do mundo. Comente aí, o que significa isso? Eu sou a luz do mundo. Beleza, beleza. Show de bola. O que significa aí esse eu sou a luz do mundo? O que significa? Quero ouvir aqui do meio. A palavra, né? Lembra logo daquele salmo, né? Luz que ilumina meus passos e luz que clareia meus caminhos, exatamente. Exatamente. Lembra logo disso, né? Beleza, eu sou a luz da vida. Fica algo claro aí, né? É isso, eu sou a luz do mundo, né? Eu sou a luz do mundo, né? Fica claro da gente entender nesse contexto que ele ilumina, ele que clareia, ele que nos dá, abre os olhos ali para enxergar as coisas além. Próximo eu sou. Eu sou a porta. O que significa isso? Eu sou a porta. Beleza.
Eu sou a porta. O que significa aí eu sou a porta? O que significa? A entrada para a vida. É isso aí? É o caminho, exatamente. Exatamente. É a entrada da vida, é o único, né? Ele é a porta, é o único meio. É por ele que a gente vai para uma outra fase da nossa vida aí, eterna, né? É só por ele, ele é a porta, né? A única porta. Próximo eu sou. Eu sou o bom pastor. Comente aí com a sua dupla. Eu sou o bom pastor. Beleza. E aí, o bom pastor? O que significa isso, que ele é o bom pastor? Ele te protege, cuida dos seus, te guarda, dá sua vida. O pastor ele dá sua vida, bem lembrado. O pastor ele dormia lá na frente do aprisco, lembra disso? Dava sua vida contra os inimigos, né? Agora o pastor ele é bonzinho, é só bonzinho, 100% bondade, é? Não, né? Às vezes ele pega lá o cajado, vem cá, ovelha. Vem cá, ovelha. Sai desse caminho, volta pra cá. Vem pra cá. Volta pro aprisco, ovelha. Né? Bom pastor também faz isso, né? Nos ajuda ali a enxergar aquelas coisas e trazer a gente de volta pro legal, pro bom, né? Próximo eu sou. Eu sou a ressurreição e a vida. Comente aí com a sua dupla. Em que contexto ele falou isso? Olha a dica aí. E aí? O que significa eu sou a ressurreição e a vida? Onde que Jesus falou isso? Ressurreição de Lázaro, né? Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo morto, viverá. Ele falou isso lá quando Lázaro estava morto. Né? Fica claro aí o porquê que ele diz que eu sou a ressurreição e a vida. Ele pode dar a vida para qualquer pessoa. Né? É isso. E eu sou a ressurreição. É por ele que a ressurreição acontece. Próximo aí, eu já vou comentar com vocês. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A gente lembra logo da porta, né? O caminho, a porta, o único caminho, né? O caminho. A vida, ele pode dar a vida para qualquer pessoa que ele quiser. E a verdade, Deus não é um Deus de mentir. A gente viu em aulas anteriores que nós precisamos conhecer essa verdade para que se alguém vier falar alguma outra coisa, a gente saiba se é verdade, se está aqui, ou se não é verdade, a gente sabe como contornar isso. Um próximo eu sou, ainda tem mais um aí. Eu sou a videira verdadeira, né? Você que gosta de plantas aí, plantinha, comente aí com a sua dupla aí, você que gosta de planta. Eu sou a videira, já dei a dica, já dei a dica. Beleza, beleza. Show de bola. O que você respondeu aí? Eu sou a videira verdadeira. É de onde flui as águas, né? É de onde ali dá o alimento pro galho ali, né? Pro ramo, né? Como a Bíblia fala. Enfim, é de onde vem a vida e dessa vida flui para dar vida às os outros ramos ali. Podem sentar. Obrigado e vamos continuar a nossa aula. Para você não ficar desesperado aí, ansioso. Cadê a prova? Cadê a prova?
Calma o coração. Calma o coração. A sua nota dessa matéria, lembra? É a sua meditação que você fez, a leitura do livro de João e a sua presença. Então vai passar o tablet daqui a pouco e aí você, coloca lá, tá bom? Calma o coração, se concentre na aula, tá? Fique tranquilo. Tem uma passagem do livro de João, no capítulo 20, do verso 1 ao 8, que ele vai tratar justamente desse momento que a gente está falando da aula. Eu queria que a gente lesse todo mundo junto essa passagem, que ela é extremamente importante, ela traz uns elementos diferentes que João introduz ali e tem um motivo pelo qual ele fala sobre esses assuntos. Coloque aí a projeção, por favor. Vamos ler todo mundo junto, hein? 1, 2, vai. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão e Pedro e João e disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro e João saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas João foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro. Ele se curvou e olhou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, mas não entrou. A seguir, Pedro chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estava sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois João também entrou e ele viu e acreditou. Nessa passagem, João, ele coloca alguns elementos interessantes. Por exemplo, roupa fúnebre. Você já conversou com seu amigo sobre qual roupa você vai usar no seu caixão? É estranho falar disso, não é não? Você chegar e comentar com seu colega, com seu amigo, olha, quando eu morrer, eu quero ir com o meu terno, eu quero ir com o meu tênis que eu nunca usei, eu não sei. O que eu e minha esposa a gente já combinou foi qual música vai ser cantada no dia do velório. Aí eu já falei para meus amigos, olha, se eu for antes, é essa que eu quero. Se ela for antes, é essa que ela quer. E a gente vai estar chorando, né? Ninguém vai lembrar. Então meus amigos já sabem. A música, mas a roupa, né? Mas João faz questão de falar das roupas fúnebres de Jesus. E por que isso é importante? Porque assim, isso fez toda a diferença para João. João estava lá, eu fico imaginando aqueles homens lá tomando café domingo, é que eles estavam comendo ou não, né? Então, do que tinha acontecido. Mas estava lá comendo, né? Tomando cafezinho. Aí chega a Maria. Pedro, João, levaram o corpo de Jesus. Pai, na hora o pão saiu da boca. Os dois começaram a correr. João era mais novo, chegou mais rápido que Pedro, botou a cara no sepulcro, não teve coragem de entrar, né? Viu aquela pedrona fora da entrada e viu a veste fúnebre de Jesus. Pedro, igual aqueles bitrem desgovernados, entrou logo e viu também as vestes. Por que isso é importante? Porque foi quando João viu as vestes fúnebres de Jesus, ele mesmo fala, ali ele entendeu. Ele entendeu quem era Jesus. Porque as vestes fúnebres também não estavam de qualquer jeito. Ele fala detalhe de como estava. O pano de linho que estava sobre a cabeça de Jesus estava separado. E a expressão que João usa ali significa enrolados ainda nas suas dobras. Ou seja, é como se tivesse ali a veste fúnebre e ficou do mesmo jeito. E o corpo não estava mais lá. Estava lá, só ficou a veste e o corpo não estava mais lá. Então, por que ele escreve isso, gente? Porque foi através disso que ele acreditou.
Não estava rasgada, não estava tirada, não foi cortada. Não. Ela estava lá, daqui a pouco, só estava as vestes. Nessa hora que eles vêm e tem esse impacto, o que eles fazem? Eles voltam, né? Vamos contar para os outros irmãos. Tem que falar isso que aconteceu. E aí a gente para e imagina assim, rapaz, agora eu acho que João vai continuar a história. E ele vai narrar como foi que ele falou para os outros discípulos esses acontecimentos. Só que Deus fez questão de falar o outro lado. Nesse momento em que Pedro e João voltam lá para onde eles estavam tomando café para relatar para o restante dos discípulos, uma pessoa ficou, Maria. Maria ficou lá. E aí João decide narrar o que aconteceu com Maria e não o que aconteceu com eles, com aqueles homens e o que eles foram falar. Porque Deus quer e deixou claro ali, através do que ele escreve, que ele conta do que aconteceu com Maria, coisas extremamente importantes para mim e para você. Naquela manhã de domingo, onde a gente hoje está acostumado de todo domingo ter uma corrida de manhã, naquela corrida de Pedro e de João, teve um vencedor. Jesus venceu a morte e ressuscitou. Maria Madalena, ela já tinha ido lá no sepulcro. Mas ela estava fiel com Jesus. Ela foi lá de novo dar uma olhada, foi ver como é que estavam as coisas no sepulcro, se encontrava o seu Salvador. Ela estava chorosa, de manhã cedo. E quando ela vai lá no sepulcro, ela... Duas criaturas de luz, dois anjos iluminados, aparecem para Maria. Um está onde estava a cabeça de Jesus, outro está onde estavam os pés de Jesus. Maria, meio sem entender, e eles perguntam: mulher, por que está chorando? Maria pensando assim: por que eu estou chorando? Por que eu estou chorando? Mataram Jesus, mataram o Salvador, o meu mestre. Por que eu estou chorando? Onde esses homens estavam? E ela confunde os anjos com homens, mas ela não responde isso. Ela é uma mulher nova, uma nova criatura, já tinha Cristo em Jesus. Ela olhou, levaram o meu Senhor, eu não sei onde ele está. O mundo de Maria tinha acabado. O Salvador de Maria, talvez o único homem que tivesse respeitado Maria, Maria Madalena, durante toda a sua vida. E ela não tinha mais esse homem, esse amigo do lado dela. Mas Maria escuta uma outra voz. Atrás dela diz: mulher, por que você está chorando? Maria, ela vai se virando. Ela tem um fio de esperança. Ela fala: pode ser o jardineiro que pode ter tirado o corpo de Jesus, ter levado para algum lugar. E eu vou perguntar dele. E ela, ainda assim, vê quem tinha falado isso. Ela: Senhor, se tu levou este corpo daqui, me diz. Se tu escondeu, me diz para eu pegar, para eu retirar ele daqui, para eu cuidar. E nessa hora, Maria, ela escuta novamente:
essa pessoa, esse homem aqui atrás. Maria. Maria vira, fica estática. Ela reconhece Jesus. Talvez na primeira vez ela não tenha entendido, não tenha percebido a voz, mas agora ele chamou pelo seu nome. Ela lembrou de quando ele chamou ela pelo nome. O sotaque, não sei, mas ela reconheceu Jesus. Ela ficou estática. E depois ela vai em Jesus aos pés dele. Ela se debruça, segura Jesus. E Jesus fala: não me segure. Vá contar aos seus irmãos, vá contar aos seus amigos. E a gente lê essa passagem, a gente é eufórico, Jesus ressuscitado, Jesus ressurreto. E a gente não percebe um detalhe. Durante os milagres, os eventos, Jesus fala, quando ele faz algum milagre, e ele fala assim: não conte, ainda não chegou minha hora. Vá, volte lá e não conte. Mas agora, ele diz: Maria, não me segure, vá contar para os seus irmãos, vá contar. Maria obedece. Maria Madalena vai e relatou tudo o que Jesus tinha dito a ela. E mais uma coisa que passa desapercebido. Quais foram as duas últimas palavras que eu falei aqui, hein? Agora? A ela. A ela. O Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que tinha agora arrancado as portas do inferno, que tinha pisado e esmagado a cabeça da serpente. Ele poderia colocar qualquer um outro, Pedro, João, qualquer outra pessoa, para ver ele ressurreto. Mas sabe quem foi a primeira pessoa que apareceu, que Jesus quis que o visse? Ela. Maria Madalena. Maria Madalena, a mesma mulher que era uma prostituta, a mesma mulher que há 3 anos estava endemoniada, com vários demônios no seu corpo, que não poderia rir, não poderia estar reunida com ninguém, era uma mulher que ninguém respeitava, que andava escondida por onde ela passava. Essa mesma mulher que depois que Jesus a chamou, era ela que tirava do seu próprio bolso todas as coisas que ela tinha, tudo que ela tinha para oferecer, ela bancava uma parte do ministério de Jesus. Ela estava em todo lugar com Jesus. Foi pregar no Sermão da Montanha, ela estava. Foi pregar em tal lugar, ela estava. Nos milagres, ela estava próxima. Todo lugar. Na cruz, quando todo mundo diz que Jesus, eu estou contigo até o final, Maria Madalena estava até o final. Sabe, no milagre da multiplicação dos pães, quando a Bíblia fala que 5.000 pessoas estavam reunidas, são 5.000 homens. Tinha mais gente, mas a Bíblia relata os homens. Mas Jesus fez questão de se mostrar para ela, Maria Madalena. Jesus fez questão de que qualquer pessoa que lesse a sua palavra em qualquer lugar desse mundo ia lembrar que a primeira pessoa para quem ele apareceu foi ela, Maria Madalena. Jesus mostra aqui um respeito, um cuidado com as mulheres e nos ensina como deve ser feito. Jesus, ele escolheu a mulher mais marginalizada, a mulher que estava vivendo mais à margem da sociedade, uma ex-prostituta, endemoniada,
e que era muito fiel a ele. Quando alguém lhe disser assim, que Deus ama só certas pessoas, isso é uma mentira. João 3,16 rechaça isso, tira isso de canto. Diz assim, porque Deus tanto amou o mundo, não é só algumas pessoas, mas para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando alguém fala, ai, mas eu sou bonzinho, mas eu faço as coisas legais, e acho que Jesus me ama por causa disso. Talvez não tenha lido nessa palavra que Jesus nos deixou, que não há um justo sequer. A gente merece a morte, o inferno, se a gente não tiver com Cristo. Ele nos deu essa oportunidade de voltar para Ele. Mas não porque a gente é bonzinho, não porque a gente faz isso ou aquilo. Quando alguém lhe falar isso, é mentira. Você tem que conhecer essa verdade. Quando alguém falar para você que Deus é irado, é vingativo, isso está errado, é mentira. O que essa palavra fala é que Deus é um Deus compassivo, é um Deus amoroso. Quem dificulta as coisas somos nós. Quando alguém lhe disser, eu escutei isso ontem, aqui no Caipira Fest, trouxe um convidado e a pessoa falou assim, mas eu primeiro tenho que amar Jesus, eu tenho que ir até Ele para depois Ele me amar. Ele me amou primeiro. Ele nos amou primeiro. É o que Ele fala. É o que Ele nos garante. Ele deu a sua vida por nós. E não o contrário. A maior notícia do mundo não é que Jesus, que Deus fez o mundo. A maior notícia é que Ele amou o mundo. A maior notícia é que Ele deu a sua vida por mim, por você, por todos nós. A maior notícia que Deus poderia nos dar é que Ele nos ama. E que a gente não vive um segundo nessa terra. Que a gente não acorda um dia sequer sem que Ele nos amasse. A Igreja de Jesus Cristo, ela começou com um grupo de pessoas assustadas. Aqueles discípulos estão ali numa sala trancada, com medo dos fariseus que pudessem matar eles, porque agora eles viram o mestre deles serem morto. Alguns negaram ele no meio do caminho, outros simplesmente fugiram quando viram Cristo sendo crucificado. O único que ficou foi João. Entenda que no coração dos discípulos, eles estão ali, sim, assustados com medo, mas também estão envergonhados. Estão envergonhados porque no momento que o seu mestre mais precisou deles, muitos deles não estavam. Estão envergonhados. Nessa sala gira muitas emoções aqui com eles. Medo, vergonha e uma profunda tristeza, porque o seu amigo, o seu mestre agora está morto. E talvez ainda um choque maior em saber que aquele corpo não está mais na tumba. Então, na cabeça dos discípulos, eles estão aqui nessa sala pensando, e agora? O que faremos?
cheios de medo, vergonha, tristeza. Lembre-se que eles passaram 3 anos vendo tudo que Jesus fez, transformando água em vinho, alimentando uma multidão apenas com o que tinha na cesta de uma criança. Eles viram Jesus fazer muitos milagres, até ressuscitar Lázaro. Talvez na cabeça deles estão pensando assim, talvez o nosso Jesus até tenha ressuscitado. O que eles estão esperando é que algo sobrenatural tivesse acontecido depois de ver tantos milagres. Eles estão com essa esperança. Mas o seu coração está arranhado. Tem algo cravado no seu coração. Porque eles sabem que quando Jesus precisou, eles não estavam lá. Diferente de João. Eles sentem que traíram Jesus. Eles sentem que eles precisam de perdão. E ali, sentados naquela sala, eles ouvem uma voz. A paz seja com vocês. Eles olham para aquela porta trancada. E não percebem que Jesus já está ali naquela sala. Quando eles veem, meio que sem acreditar, eles veem então o seu Senhor. Mas sabe o que é interessante? Talvez ainda tentando acreditar que eles estão vendo o seu mestre. Jesus não chegou para eles dizendo assim, vocês são muito fracos, hein? Quando eu precisei, vocês foram embora. Falaram que iam ficar comigo, foram embora. Deixaram eu morrer. Não. Não foi isso que Jesus fez. Aqueles discípulos precisavam de paz no coração. E é exatamente essa paz que Jesus chega e dá para eles logo que eles precisam. A paz sejam com vocês. Uma porta trancada? Nem uma tumba conseguiu segurar aquele Jesus. Uma porta trancada não ia atrapalhar de Jesus trazer para essas pessoas o que elas precisavam. Aliás, Jesus traz exatamente o que eles estão precisando, que era de paz. Mas meio sem acreditar, entender o que eles estavam vendo, se era um fantasma, alguma coisa parecida. Volta talvez um leve medo, mas Jesus vem e mostra as suas feridas, para que eles tivessem a paz que eles precisavam. E talvez para tirar o foco, Jesus já dá logo uma missão para eles, uma tarefa que eles vão ter que fazer. Jesus diz, assim como o Pai me enviou, eu os envio. Jesus sopra sobre eles e diz, recebam o Espírito Santo. Aqui nesse momento da história, é a primeira vez que o Espírito Santo agora vem para habitar dentro da pessoa. Diferente de como era no passado, que foi numa tenda, depois num templo, agora o Espírito Santo vai habitar no ser humano. Vai fazer morada no ser humano. E aqueles homens, que eram homens assustados, com medo, homens envergonhados, semanas depois, esse Espírito que habita agora neles, é o que vai dar coragem para eles falarem a pessoas de todas as nações. E uma única reunião, 3.000 pessoas acreditarão
no que eles vão ensinar. E vai dizer: aquele Cristo que vocês crucificaram era o Cristo, o Messias que estávamos esperando. E essas 3.000 pessoas serão também portadoras do Espírito Santo, como agora eles são. Agora, nessa sala, uma pessoa não estava nesse dia: Tomé. E quando eles contam a história para Tomé, Tomé fica um pouco incrédulo e diz assim: olha, é difícil acreditar. Se eu não ver e eu não puder tocar nele, não sei se eu vou conseguir acreditar. Talvez você esteja até condenando Tomé. Mas lembra que os próprios discípulos também ficaram um pouco incrédulos. É Jesus mesmo? E Jesus, ele não vai condenar Tomé. Pelo contrário, Jesus faz questão de voltar ali naquela sala. Ele vai novamente atravessar aquela parede de portas trancadas para chegar diante de Tomé e mostrar as suas feridas, para que aquela dúvida de Tomé fosse sanada. Esse é o nosso Jesus, que traz tudo o que você precisa para a sua vida. Tomé, diante disso, vai dizer: Senhor meu, Deus meu. E Jesus ainda vai abençoar ainda mais, não só eles, mas a nós, porque ele vai dizer assim: felizes os que não me viram, mas crerão, como eu e você. Os discípulos, nesse momento, estavam ali em Jerusalém, mas em um determinado ponto eles... Vamos voltar para Galileia. E os discípulos decidem voltar para Galileia. Por quê? Porque Jerusalém, gente, estava perigoso. Estava perigoso para eles. Os discípulos podiam ser perseguidos lá. O sol estava atrás. E eles decidem voltar para Galileia. A Galileia era um local familiar para eles. A Galileia é onde eles tinham feito a vida dele todas. A Galileia era um local seguro para eles. A sua família estava lá. Seus amigos de infância estavam lá. A Galileia não era qualquer lugar. Representava aquilo que eles sabiam fazer, aquilo que eles faziam. Porque assim, o que a gente vai fazer agora? Jesus morreu, ressuscitou, apareceu aqui na sala, agora desapareceu, a porta estava... E agora, o que a gente vai fazer? Eles decidem voltar para fazer aquilo que eles faziam antes. Voltam para Galileia, que representava ali aquela antiga vida que eles tinham. Mas será que era isso que Jesus tinha para a vida deles? A única coisa que eles sabiam fazer, pescar. E eles vão lá, pegar aquele barquinho, mesmo barquinho que eles tinham deixado há 3 anos atrás, e eles decidem pescar. Uma noite, fazer aquilo que eles costumavam fazer. Pescando. Eles estavam enferrujados? Será que eles ainda sabiam remar? Só que tinha uma pessoa que estava ali remando, mas a sua cabeça não estava lá. Uma pessoa estava ali naquela noite, mas a sua cabeça não estava lá. A sua cabeça estava na guarda romana. A sua cabeça estava na orelha de Malco.
A sua cabeça estava naqueles momentos que ele revivia segundo após segundo, ele tentando fazer do jeito dele. A sua cabeça estava na repreensão de Jesus. Não, guarda essa espada. Não é do seu jeito, é do jeito de Deus. E apesar dele estar ali, remando, a cabeça de Pedro estava lá atrás. Por quê? Por quê? Por que eu tentei fazer do meu jeito? Por que eu não obedeci? Por que eu falei? Eu não vou te abandonar. Demorou muito, eu fugi. Por que eu tentei? Por que eu falei? Por que eu não fui fiel? Por que eu não cumpri aquilo que eu disse que eu iria cumprir? Por quê? A cabeça de Pedro estava lá. Estava naquilo que saiu da boca dele. Aquelas coisas difíceis. A cabeça de Pedro estava quando ele acabou de falar: eu não conheço, já falei que eu não conheço. E o seu melhor amigo na hora olha para ele. Por quê? Por que eu fiz isso? Por quê? Ele estava remando ali, jogando a rede. Seu corpo estava lá, mas sua mente não estava lá. A noite inteira, ele olhando para aquele rio, para aquele lago, e na sua mente, revivendo, segundo a segundo, aquilo que saía da boca dele. E amanhecendo, e uma voz: Filhos! Filhos! Tem algo para comer aí? Aqueles homens dentro do barco? Tem não. Não pecamos nada, a gente não pescou nada. Não tem. Poxa, não tem. Aquela mesma voz, 3 anos atrás. Joga a rede do outro lado. Aqueles homens jogar a rede todo. Começou a encaixar. Puxa. Bora, força, puxa. Uou! 153 grandes peixes. Puxa com força. Pedro, João, é Jesus, é Jesus. E na hora eles vão atrás, eu consigo imaginar o abraço. O abraço molhado de Pedro com Jesus. O cheiro de pão fresquinho. Aquele cheiro de peixe assado. Aquele abraço apertado. Nessa hora, João deixa claro a alegria, a risada. Encontramos novamente o Mestre. Encontramos novamente Jesus lá na praia, esperando. Aquele momento, gente, onde, mais uma vez, os corações daqueles homens atribulados, sem saber o que fazer, momento onde tinha uma pessoa ali que precisava ter uma conversa, precisava dar o próximo passo na sua vida e não apenas voltar para aquilo que fazia, porque Deus tinha uma missão para aqueles homens. E mais uma vez, Jesus traz paz e segurança para aqueles homens. Tava todo mundo feliz. Tomaram café ali, comeram os peixes, tava com cheirinho de pão. Jesus apareceu de novo. Tava todo mundo alegre. Aí Jesus
chega para Pedro e... Pedro, tu me amas? Senhor. Eu, Senhor? Claro que eu te amo. Tô contigo, Senhor, ei. Tamo junto. Pedro, cuida das minhas ovelhas. Aí, come mais um peixinho. Ei, Pedro, tu me ama? Senhor, sou eu, ô Pedro. Claro que eu te amo. Eu tô contigo. Eu te amo. Tô aqui com o Senhor. Não importa o que aconteça. Cuida das minhas ovelhas, Pedro. Cuida das minhas ovelhas. Aí, come mais um pãozinho, um peixinho. Pedro, tu me amas? Senhor. E Senhor, eu tô falando, pô. Eu tô falando, eu te amo. Eu te amo, não tô entendendo, eu te amo. Cuida das minhas ovelhas, Pedro. Aí Jesus, ele vai falar uma parte para Pedro bem assim, ó. Digo a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus estava dizendo ali para Pedro como ele ia morrer. Ele ia ficar estirado, ia ficar crucificado também. Aí Pedro, Pedro fica assim, mas e ele, e João? Lá vem passando João. E João, e ele vai morrer como? E aí? Pedro, foca. Cuida aqui da tua missão. Eu estou pedindo para tu cuidar das tuas ovelhas. Apacentar as minhas ovelhas. Pedro, eu acho que ele se achava ali, né? Ei, agora as ovelhas são vocês, viu? Eu vou cuidar de vocês, minhas ovelhas, minhas ovelhas. E na hora de mais uma vez Jesus colocar Pedro em uma situação, ele dá uma balançada. Sabe o que Jesus quer ensinar para a gente, para mim, para você, para os discípulos naquela hora? É que a gente tem que confiar em Cristo. Que cada um aqui tem a sua função. No seu casamento, você, marido, tem a sua função. Você, esposa, tem a sua função. Para cuidar dos filhos, também é a mesma coisa. No seu trabalho, Deus te colocou lá nesse trabalho, porque Ele sabe qual é a tua função lá. Para evangelizar alguém, para falar de Jesus para alguém. O que Jesus quer ensinar aqui hoje é: creiam em mim. Acreditem em mim. Isso é o que Jesus faz no desfecho do Evangelho de João. No finalzinho do Evangelho de João, João vai escrever, vai mencionar sobre ele mesmo. Ele vai se descrever como o discípulo que Jesus amava. E diferente de Pedro, que a missão de Pedro era liderar esse movimento de Jesus, o Evangelho, João não. João, a missão dele vai ser, ao longo da sua longa vida, escrever sobre os testemunhos de Jesus. Tudo o que ele viu acontecer, todos os milagres que Jesus fez, tudo aquilo que Jesus falou e ensinou para eles, essa vai ser a missão de João. Aliás, além do Evangelho de João, ele ainda vai escrever 1 João, 2 João, 3 João e o livro de Apocalipse. João, diferente de todos os outros discípulos, ele vai morrer de causas naturais. Os outros, alguns vão ser crucificados, outros vão morrer de diversas formas. Mas João não.
João vai viver uma longa vida para escrever sobre os testemunhos que ele tem de Jesus. Tudo com a finalidade que as pessoas possam crer que Jesus é o Messias e o Cristo que precisamos. Essa vai ser a missão de João, falar dos testemunhos de Jesus para nós. Tudo isso, tudo que ele viu, tudo que ele viveu, porque estava ali do lado de Jesus, vai estar afirmado não só nas memórias, mas no coração de João. E quando ele estiver bem idoso, já velhinho, mesmo com as mãos trêmulas, com aquela pena e aquele tinteiro, ele ainda vai escrever sobre o Cordeiro de Deus. 28 vezes no livro de Apocalipse. Agora, esse Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, está lá. Ele volta para perto do Pai, à direita de Deus. E diante de Deus Pai, Jesus, ele faz um negócio incrível por mim e por você. Diante de Deus Pai, ele chega com Deus e fala assim: eu represento cada um que está sentado ali em 2026, ali na Nova Igreja Batista, ali sentado, assistindo. Eu represento você que está assistindo. Jesus chega com Deus e fala. Assim como lá na festa de casamento, onde acabou o vinho, não tinha mais motivos de alegria, comemoração. Eu represento aquela pessoa que também está passando na sua vida por momentos onde não tem alegria, não tem motivo para comemorar. Assim como o filho do oficial estava morto, morrendo, e não tinha mais motivos de viver, estava espiritualmente separado, eu represento também essa pessoa. Assim como aquele homem paralítico, aquele homem cego, que não enxergava a vida, que não enxergava as coisas como elas são, eu represento também cada um de vocês sentado na Nova Igreja Batista, que está cego por causa do pecado, que está sem andar por causa do pecado, que não consegue enxergar um palmo na frente, porque está tão imerso em coisas erradas. Jesus te representa. Assim como no meio daquela tempestade, onde aqueles homens ficaram atribulados, eu represento cada pessoa aqui que está atribulada, que está no meio de uma tempestade. Uma tempestade, talvez, de um ente querido doente, a tempestade de um desemprego, a tempestade da sua casa, que era um local alegre, feliz, e do nada, por causa de decisões erradas, tudo muda. E vira uma tempestade, um inferno dentro de casa. Eu represento você. Assim como Lázaro estava morto, e Jesus deu uma nova vida para ele. Jesus diz diante de Deus: eu represento cada um de vocês que está sem vida. Eu darei uma nova vida para eles. Farei por qualquer pessoa aqui, farei por qualquer pessoa ali assistindo. O que fiz por essas pessoas aqui? O que fiz por cada um desses? Essas testemunhas atestam isso, testificam isso.
Eu darei alegria, força, cura, visão, segurança e uma nova vida. Darei para cada um daqueles que estão sentados ali, daqueles que estão assistindo, salvação e perdão dos pecados. Deus, eu quero dar isso. E qual que foi a resposta de Deus para Jesus? Tu és o meu filho, a quem eu amo. Vou permitir, e a única condição para que isso aconteça é que aquela pessoa que está sentada aí, ó, me olhando, aquela pessoa que está sentada assistindo, a única condição é essa daqui: acreditar. Por isso que João, a mensagem do livro de João é muito clara. Acreditar. É crer. Crer em ti e confessar com a boca que tu és Senhor. João, ele deixa isso claro. Ele, cada uma dessas testemunhas, gente, cada um, Nicodemos, a mulher samaritana, a mulher adúltera, todas essas testemunhas que nós estudamos ao longo dessas 6 aulas, que João, ele deixa claro, ele fala, ele conta a história daquelas pessoas, e cada um desses aqui que a gente viu, caíram na mesma coisa. Eles foram confrontados com a mesma decisão que eu e você a gente é confrontado, de crer ou não crer em Jesus. E todas essas pessoas que a gente estudou, Nicodemos, a mulher samaritana, o homem paralítico, o homem cego, todos eles eram curados, eram abençoados, mas no final das contas, é isso aqui que fez a diferença na vida deles. Porque um dia, todos esses, se você fizer isso que Jesus fala, a gente vai encontrar com eles. A gente vai encontrar com eles. Eu tô doido para perguntar: como é que era? Como é que foi? Me conta aí. Quando tu abraçou Jesus, estava difícil. Como é que tu conseguia viver antes sem enxergar? E agora tu enxerga. Eu tô doido para perguntar deles. Jesus, ele oferece isso para cada um de nós, para trazer de novo a alegria, para restaurar de novo a nossa visão, para nos conduzir no meio de tempestade, de ser aquela verdadeira bússola. Não importa a tempestade que você esteja passando, é confiar nisso aqui, é confiar nessa palavra, e ela vai nos guiar quando a gente obedece ao que está escrito aqui. Ela que vai nos guiar quando nosso casamento está indo por água abaixo. Nosso filho está querendo desistir. É essa palavra aqui que vai nos guiar. E ele fará. Agora, só depende, assim como todas essas pessoas, depende de cada um de nós. Se a gente vai crer ou não. A Bíblia é muito clara. Se você confessar com sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Você deve acreditar, e não somente acreditar, confessar Jesus como seu Senhor e Salvador. A partir de agora, a escolha é sua. Se você vai sair dessa aula, depois de 6 domingos, entendendo verdadeiramente isso aqui, quem é Jesus, entendendo que realmente você crê ou não. O objetivo do livro de João é: estes foram escritos para que vocês creiam em Jesus, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenham vida em seu nome.
A pergunta que eu digo para você: você crê? Você crê verdadeiramente? Se você crê, diga sim. Então viva diferente. Faça diferente. Use o que você aprendeu para viver de maneira diferente nos caminhos do Senhor. Não diga sim apenas da boca para fora. Diga sim e viva aquilo que o seu melhor amigo fez por você, de morrer na cruz. Não desperdice as oportunidades de obedecer. A cada dia da semana, no seu acordar, no seu levantar, viva essa palavra de Deus. Não seja igual Pilatos, que viveu no quase. Eu quase. A partir de hoje, obedeça. Jogue o quase para fora da sua vida e viva Jesus. Vamos orar. Baixe a cabeça. Senhor nosso Deus, muito obrigado por essas 6 semanas. Obrigado, Senhor, porque Tu deixou o Evangelho de João nas nossas vidas, na Tua palavra, para que a gente entenda quem é Jesus Cristo, o Filho de Deus. E como cada um desses que estão hoje aqui disseram, confessaram agora que creem em Jesus, que cada um deles tenham vida em Jesus Cristo. Uma vida abundante, uma vida conforme a tua vontade, uma vida em piedade, uma vida em obediência, dizendo não para as tentações, não para os pecados e sim para ti. Que essa matéria não seja apenas mais uma matéria na vida deles, que seja algo que vai transformar para se parecer mais contigo. Obrigado, Deus, por mais uma rodada do Senib. Obrigado, Senhor, por esses que estão aqui, estão assistindo. Abençoe cada um desses. Em nome de Jesus, amém. Até a próxima rodada.